Olá, pessoal! Vamos falar de um julgado que está no informativo 834 do STJ, que fala sobre direito da criança e do adolescente. Mais especificamente, a questão de reconhecimento de paternidade socioafetiva em relação à voenga, o neto maior de idade, se existe a possibilidade disso, ou se tem a vedação do artigo 42, parágrafo 1º do ECA, né? Esse julgado, pessoal, ele é muito interessante e eu acredito que ele pode ser um sério candidato à questão de prova, principalmente discursiva, mas também objetiva, por que não, né? O destaque nos diz o seguinte: é juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e neto, tendo em vista não haver qualquer vedação legal expressa no ordenamento jurídico a esse respeito. E a primeira coisa aqui que tem que ficar clara, para não confundir alhos com bugalhos. Veja que o julgado aqui ele traz uma diferenciação entre filiação socioafetiva e adoção. E aí a controvérsia fala assim, cinge-se a controvérsia em verificar se é juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e neto maior de idade, a teor da vedação expressa do artigo 42, parágrafo 1º do ECA, que veda a adoção avoenga, né? E aí outro problema que a gente tem aqui é a questão do neto ser maior de idade. E como é que funciona essa questão da adoção de maiores? A adoção de maiores, ela não possui um regramento próprio. A gente tem simplesmente um artigo do Código Civil, né, lá no seu artigo 1619, que genericamente ele estabelece lá uma ordem de que a adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se no que couber as regras gerais do ECA. E aí começa essa regra no que couber, cabe aí uma subjetividade. E como que a gente resolve esse problema? E aí o julgado vem dando, minudecendo aqui a questão. A adoção, regida pelo ECA, é modalidade de medida de proteção incidente diante de situação de risco de gravidade tal que justifique a destituição do poder familiar dos genitores, se constantes, né, do registro civil da pessoa em desenvolvimento. Às vezes nem isso tem. A fim de que seja a criança ou o adolescente colocado em família substituta. E a socioafetividade tem outra natureza. A socioafetividade, por sua vez, não se confunde com o instituto da adoção, uma vez que não depende de destituição do poder familiar, do vínculo biológico pretérito. Não precisa disso. Trata-se, em verdade, do reconhecimento de uma situação fática já vivenciada que demanda o pronunciamento do Poder Judiciário acerca da existência de um vínculo já consolidado. Então, seguindo esse raciocínio, tem interesse de agir o neto e seus avós quando alegam ter desenvolvido relação socioafetiva parental que excede a mera afetividade avoenga e que demanda a declaração jurídica desse vínculo por meio da competente ação de reconhecimento com efeitos diretos em seu registro civil. É sim juridicamente possível o pedido de reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e neto diante da possibilidade de reconhecimento de parentesco de outra origem, que isso está previsto lá no artigo 1593 do Código Civil. Há uma expressão genérica que ajuda a servir aí como uma cláusula geral para situações não definidas em lei, mas que podem ser constatadas que geram um vínculo afetivo, uma proteção do menor, favorece aí a sua condição de pessoa em desenvolvimento, né? Então, por isso que o artigo 1593 trouxe essa cláusula geral, parentesco de outra origem. E também não existe nenhuma vedação legal no ordenamento jurídico impedindo esse reconhecimento de filiação socioafetiva entre avós e neto. Porque é diferente daquela questão da adoção do ECA, que trabalha em uma situação de proteção em situação de risco, que necessita, de tal gravidade que necessita a extinção do vínculo com quem tem o poder familiar, o que é muito grave, muito sério. Aqui é uma situação distinta, então não tem como aplicar por analogia.
Por isso, é indevida a aplicação da vedação contida no parágrafo 1º do artigo 42 do ECA, quando não se trata de hipótese de adoção, mas de reconhecimento de filiação socioafetiva em multiparentalidade. Não dá para aplicar, certo? Pessoal, espero que tenha ficado um pouco mais claro esse julgado, que tenha sido compreendida essa distinção. Cuidado com a diferença da adoção nos termos do ECA e o reconhecimento de filiação socioafetiva não é a mesma coisa. Esse julgado deixou isso bem claro, tá? Então, muito obrigado pelo seu tempo, pela paciência em nos ouvir e vejo vocês em um próximo vídeo. Tchau.